Olá, pessoas inteligentes, interessantes, interessadas, especialmente você, professor, você, professora, você que está preocupada com educação. Recentemente, o professor Alessandro do CPP trouxe para a gente uma informação que tínhamos desconfiança, mas não tínhamos a informação, não tínhamos os dados. E o professor Alessandro conseguiu isso para a gente. O número de professores e professoras afastados por violências físicas, violências verbais e doenças psicossomáticas é muito maior do que a gente se imagina. Se formos pensar realmente, e se fosse levado isso a sério, teria que ser tratado como uma pandemia dentro do ciclo dos professores. Porém, como a gente não pode fazer isso, porque isso é uma questão política de governo, a gente pode tentar entender o que está acontecendo. E para entender isso, a gente precisa entender os métodos pedagógicos que a gente vivencia nos últimos 40 anos, principalmente. Então, de uma maneira bem, vamos dizer, superficial, de uma maneira bem ampla, a gente pode dividir os métodos pedagógicos em tradicional, construtivistas, né, montessorianas, socio-interacionistas. E todas essas linhas têm em comum a memorização das palavras e a disciplina em sala de aula, e a disciplina nas escolas. Então, essas coisas são comuns dentro do método pedagógico. Porém, nos últimos 40 anos, começamos a ter uma visão de que o aluno precisa agir como protagonista do processo de aprendizado, valorizando autonomia, experiências práticas, criatividade e contexto social. Muito a ver com o método Paulo Freire, mas a gente fala sobre isso depois porque a gente vai entrar numa outra discussão e não é o momento. Antes da gente continuar, precisamos lembrar que Rudolf Steiner ele criou uma coisa chamada teoria dos setênios. A teoria do setênio fala que na primeira infância, que é o de 0 a 7 anos, que é como toda a educação foi estruturada, quando as crianças entravam na escola com 7 anos, a estruturação do corpo físico, o aprendizado de andar, de falar, de pensar, de se relacionar. A criança aprende por imitação nesse período. Então, olha que coisa interessante. Antes de existir todo esse movimento pedagógico de 40, 50 anos, que não é pedagógico, é andragógico, mas a gente discute isso num outro momento, Steiner já mostrava na teoria dos setênios que no primeiro setênio, e a pedagogia também traz isso, quem é pedagogo sabe disso muito bem, a criança aprende por imitação. E a gente quer trazer o protagonismo para essa idade. Mas vamos continuar. Precisamos lembrar também que a palavra pedagogia vem do grego. E ela é composta por duas coisas, né, dois pedaços de palavras, que é o pedagogos, que é paidos, que significa criança, e agen, que é conduzir, agir. Então, era normalmente um escravo que levava a criança para a escola, que literalmente acompanhava uma criança até a escola, conduzia até a escola, e daí vem se derivando ao longo dos anos o método pedagógico, que é conduzir uma criança ao ensino, conduzir uma criança ao aprendizado. Ou seja, é conduzir uma criança ao aprendizado. Então, por que a gente fala de protagonismo no período de alfabetização? Aí eu faço uma pergunta. Na sua escola, qual é o método pedagógico, professor? Qual é o método pedagógico, professora? Qual é o PPP da sua escola? Está claro dentro desse processo, essa condução, o PPP, o método? Bom, isso é uma coisa que você tem que ver na sua escola, tá? O método pedagógico mais importante no Brasil foi estabelecido pela professora Branca Alves. Branca Alves Lima, lembra dela? Um Caminho Suave? Que em 1948 ela começou a fazer o trabalho de alfabetização e era através de associação de palavras com o contexto social da época. E dentro desse processo pedagógico, a gente teve a alfabetização no Brasil de mais de 40 milhões de pessoas e até hoje é vendido
Claro que é adaptado, é desenvolvido, moldado de formas diferentes. Ah, tá, mas foi isso. Não, a gente tem outros lugares, outras pessoas importantes trabalhando. Temos a professora Cida em Pernambuco com a pedagogia do sorriso. Temos a professora Kei do Ceará, com um trabalho muito bacana com material didático personalizado. E a mais famosa, eu acho que todos os professores já devem ter ouvido, o Pim, 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 a professora está a chegar, que é a Isabel Zua, de Angola. Todas essas coisas mostram o seguinte: é preciso haver uma regra, é preciso ver felicidade no aprender, é preciso ver que as crianças estão ali para assimilar uma informação nova. E os métodos pedagógicos que falam de protagonismo no processo de aprendizado, será que a gente está levando isso de forma adequada? Esse nosso bate-papo eu vou dividir em 4 vídeos, tá? Então esse é o primeiro para a gente lembrar do que é o método pedagógico. Claro que você que é pedagogo sabe disso de frente para trás, de trás para frente. Vamos falar no próximo vídeo sobre andragogia, entender melhor essa coisa, como isso se misturou ao processo pedagógico, como que a gente colocou Paulo Freire nessa conversa. Depois, vamos ver as consequências de todo esse processo, que é justamente o que o professor Alessandro trouxe para a gente do CPP, e vamos ver possíveis caminhos. E claro, logo em seguida eu vou tentar conversar com todos esses professores aqui para você entender. Tá bom? Eu deixei aqui no vídeo, eu tenho aqui no Instagram uma relação de filmes que é interessante a gente assistir para entender o funcionamento e momentos diferentes do processo de aprendizado. Seria interessante você dar uma olhada, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até breve e vamos discutir mais sobre educação, não deixar isso na mão dos políticos. A recente mudança e alterações na linha do MEC não tinha professor presente, tinha vários setores da sociedade. E vamos ser sinceros, vai dar certo pessoas que não são pedagogos, que não estão ligadas à área de ensino, que não estão ligadas à área da educação, discutir a educação? Claro que não, né? Mas isso é uma nova conversa para um novo momento.